O Ministério dos Transportes adverte: quem vende um Veloster para comprar outro carro qualquer, dias depois sente saudades. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Dito e bem-vindo ao canal mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal, muito da hora. E aí pessoal, como vocês estão vendo, eu sou piolho de Mercado Car, né? Vou mostrar pra vocês agora aqui o bichão aqui parado me esperando. Então é isso que importa, que o carro tem características suficientes para enquadrar num carro esportivo. Só que o que vocês têm que entender é que esse carro não é um super esportivo. Eu normalmente não cito o nome de outros carros aqui enquanto estou falando do Veloster. Mas hoje eu vou falar somente para ter comparações. Eu vou fazer comparações, eu não vou falar mal de carro nenhum e só vou puxar a sardinha pro lado do meu carro. É o que eu quero fazer aqui no canal. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, aos detalhes. Tem gente que fala, nossa, se você pegar um Jetta 2.0, um Civic 2.0, eu já vi Veloster pelo menos ficar pau a pau com ele. Realmente, eu já fiz isso com o Jetta alemão, principalmente o Jetta alemão, que ele é mais pesado, por isso que ele é 2.0. O Veloster, por ser 1.6, principalmente por carregar, a maioria das vezes, duas pessoas, que é raro o Veloster andar lotado, 1.6 já é super suficiente para ele desenvolver a potência e a cavalaria que ele tem, que foi designada para ele, né? Tem os testes que foi feito de 140 cavalos, que chegou a 128 cavalos, tem esses testes aí, a gente não pode duvidar, mas o carro, para mim, é suficientemente muito bom. Esse carro não precisaria ser 2.0, nunca, porque eu consigo, né, fazer o carro desempenhar bem. Posso mostrar para vocês alguns vídeos no decorrer do tempo, né, de alguns arranques, de algumas chamadas de arranque que muitas vezes fazem no trânsito, né? Claro, com muito cuidado, que eu sempre fiz isso, mas o que eu quero dizer para vocês é que o carro ele foi desenvolvido para isso, ele tem o que é necessário. Se você quer um super esportivo, muitas das vezes você fala, eu quero um super esportivo, mas tem gente que reclama que o Veloster é lento. Gente, se você for comparar um Veloster com a Lamborghini, é lento, o Veloster é lento. Só que eles são carros de praticamente a mesma categoria. A única coisa que muda é potência de motor. Por isso que uma Ferrari e uma Lamborghini
é super esportivo e o Veloster é simplesmente um esportivo. Só que os dois estão na categoria de esportivo. Então vocês estão entendendo a minha análise que eu estou fazendo para vocês? O que eu quero dizer é isso, que muitas das vezes a pessoa acha que vou pagar 50 mil reais no Veloster, sendo que ele não entrega o que promete. Gente, não é um super esportivo. Da onde que você pôs na cabeça que você vai comprar o Veloster e competir com a Ferrari? Você deve estar muito iludido. Então, se você está assistindo esse vídeo na intenção de comparar e querer chegar no nível de uma Ferrari, de uma Lamborghini, por mais que os itens são os mesmos, só que em questão de motor, de desempenho, não é. Porque o Veloster é um esportivo e uma Ferrari é um super esportivo. Porém, os dois são esportivos. Outra coisa é o seguinte, a questão de muitas das vezes ter carros que batem no Veloster. Até hoje, gente, eu não vou mentir, eu não preciso mentir quanto a isso. E para mim não é vergonhoso falar. O Up, né? O Up, mesmo aquele Up simples 1.0 que a Volkswagen fabrica, ele dá um pau no Veloster. Então temos dois fatores aí do motivo. Ele é um carro que eu até brinco, ele é uma bela de uma caixa de fósforo muito bem desenvolvida em questão de motor, certo? Por quê? Porque ele é um carro muito leve para o motor que ele tem. Ele tem um motor muito bom para ele, então querendo ou não, ele desenvolve muito bem e vai embora. Então agora você imagina um Up TSI, né? GTI, um Up GTI que ele é turbo, né? Se eu não me engano não tem no Brasil, ou tem importado, não sei, que ele vem da Europa, que é um Up que, nossa gente, vai deixar o Veloster realmente para trás. Só que eu já competi com o Up, eu não fiquei totalmente para trás, mas eu fiquei, porque eu consegui acompanhar ela até um certo tempo, porém ele vai embora, ele consegue ir embora mais rápido. Então esse é o primeiro fator que o Up comum 1.0 vem a levar em consideração que ele consegue ter uma arrancada melhor. Porém, quando eu fiz já uma arrancada com o Up TSI, né, foi numa pista bem de 4 faixas, rodovia, não foi numa pista convencional, né, e não foi no meio do pessoal na cidade, foi num lugar onde eu peguei curva. Quando eu peguei curva, o motorista do Up não sentiu segurança em continuar. Então esse é um outro detalhe que o Up não tem. Então por ele ser um carro um pouco mais alto, mais quadradinho, ele não tem tanta estabilidade na curva. Eu não conheço, nunca vi um Up com estabilidade em curva sem redução de velocidade. Se alguém sabe, pode deixar aí nos comentários alguém que fez algum vídeo sobre esse assunto. Mas eu simplesmente com o Veloster fui embora, mesmo na curva, porque ele é um carro que tem estabilidade para curvas. E a gente fala que o Veloster não tem estabilidade para curvas, provavelmente já deve ter visto algum acidente desse tipo. É claro que se você for andar com o Veloster ou qualquer outro carro numa pista molhada numa curva, você vai perder o controle. Então eu já fiz curvas com o Veloster sem reduzir velocidade, porque o carro ele suporta isso, ele foi desenvolvido para isso. Ele tem uma aerodinâmica boa para isso. Ele é baixinho, ele é mais largo e por ele ter as curvas, né, que faz com que a aerodinâmica dele seja melhor aproveitada sem você perder velocidade em curvas. Isso eu já fiz o teste e não tem como negar. Bom, se você vê referente à aerodinâmica, o vento começa, né, passar por aqui, ele corta de uma certa forma, subindo no carro e descendo e jogando o carro para baixo. E depois, posteriormente, ele abraça a traseira do carro dos dois lados. Agora eu vou dar uma girada aqui para vocês verem o outro ponto que eu estou falando. Então aqui no caso atrás, o vento abraça o carro vindo das laterais e de cima. Bom, girando mais o carro, olhando tanto nas laterais quanto nessa traseira, vocês podem observar a altura dele. Então ele é baixinho e olhando de frente ele é largo, né? Então isso é inquestionável, né, em questão da estabilidade, principalmente se as rodas, pneus forem largos também. Isso causa uma maior estabilidade no carro. Quer um exemplo? Vou dar duas imagens aqui na seguida que você pode comparar, que é a grossura, né, dos pneus de um carro esportivo e a grossura de uns pneus de um carro popular. Entenderam? Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que tem que ser analisado no carro. Ó, aqui por exemplo, quando eu falo da aerodinâmica, eu vou mostrar de frente para vocês o carro bem diferente. Ó.
questão que ele é um carro largo, certo? Eu estou no mesmo nível aqui central da altura, da metade da altura do carro, pra vocês verem que ele é um carro largo, certo? E é um carro mais baixo. Então, você vai ver que ele tem, ó, que ele é bem baixinho, tá? Não tá encostado, mas ele tá quase ele tá metade acima do perfil do pneu, né? Então vocês podem ver que tem esse lado para levar em consideração. Gente, e a traseira? Se vocês observarem do lado de cima, a traseira ela é mais fina. Ou seja, isso faz com que dá mais estabilidade no carro, jogando, né, o vento tanto para um lado, tanto para o outro, ou seja, centralizando o carro na pista. Isso dá muita estabilidade para o carro. Eu não sei explicar sobre a aerodinâmica, mas vocês podem ter uma análise com base nisso. Então, essa é uma coisa que eu queria trazer para vocês terem uma ideia melhor de como que é a aerodinâmica do carro. Então esse é o segundo fator. Então o que você tem que imaginar? O Veloster, ele querendo ou não, ele tá na frente em questão disso, porque ele não vai perder estabilidade em nenhum momento. Então ele pode alcançar o Up TSI, que eu dei o exemplo, numa questão de curva, porque o Up TSI, se ele não reduzir, a grande chance dele capotar, dele inclinar para o lado na curva é muito grande. Então tem esse detalhe. Não façam isso para poder tirar prova, gente. Estou falando que é a minha experiência, o que eu já fiz em viagens de longa distância com uma pista larga que dá para fazer. Então esse é um detalhe. Então sempre o que tem que levar em consideração, gente, eu não estou falando bobeira, mas você tem que levar em consideração, por exemplo, o Civic é 2.0, ele dá pau no Veloster, o Jetta é 2.0, ele dá pau no Veloster. Gente, não é bem assim. O Civic, o Jetta e outros carros por aí que são 2.0, 2.5, até 3.0, são necessários ter essa potência toda, essa força toda, devido ao seu peso, né? Peso é questão de ser um carro maior, de 5 lugares, né? Então não dá para comparar nesse quesito. Então, se você pegar um carro 2.0, que eu já andei com o Civic do lado, já andei com o Jetta do lado, simplesmente os dois, normal, foi embora normal, assim, não teve uma coisa. Eu já consegui passar, mas não quer dizer que ele é um carro melhor que o Veloster só porque é 2.0. O peso dele não deixa com que ele ganhe, por exemplo, numa arrancada, a menos que ele estiver mexido, é claro. Então eu falo aqui para vocês que o carro não está mexido, ele está original, 1.6. E pelo peso que ele tem, eu sim já dei pau já num Jetta alemão que o Jetta sofreu. Deu pra ver, dava a impressão que o pistão dele ia sair pelo capô. Então, isso é verdade? Pode ser também que o Jetta já tá com motor fraco. Esse Jetta alemão que aconteceu isso, provavelmente já deve ser um Jetta mais antigo, mas era um Jetta 2.0. Mas o cara que tem um Jetta, ele não vai descuidar disso aí, né? Ele vai cuidar o motor para que esteja funcionando ok. Então, gente, essa é a minha opinião que eu quero passar para vocês, que tem que ser levado em consideração. O Veloster não é um carro manco. Muitas das vezes quem tem também, por essa má fama que tanto circula por aí, fica até com medo de arriscar alguma coisa e não dar conta e achar que realmente vai perder, numa disputa, porque chamou por um racha. Então não é bem assim. Eu não tenho hábito de fazer racha com o meu carro, mas quando eu quero sair na frente e mais adiantado, eu consigo. Então, eu vi um comentário no grupo, o pessoal falou, será que é só eu que consigo sair na frente? Não, eu não vou falar o nome dele aqui, mas você que fez esse comentário no grupo, eu te falo, não é só você, eu também consigo, né? Outro detalhe, agora a desvantagem. Muitas das vezes, se você fizer uma competição com um carro maior, um 307 da Peugeot, um SUV da Peugeot, uma X35, um SUV SRV, uma Duster, né? Esses carros mais altos, né? Uma Blazer, algo assim, tudo bem que vai ter momentos de lombada que você vai ter que reduzir por conta do Veloster ser mais baixo. Se você passar com tudo num lugar desse, você simplesmente vai deixar o seu parapeito ali, né? Seu protetor de kart ali, quem tiver protetor de kart, mas o carro, o Veloster, ele é mais baixo. Então essa é a desvantagem de um carro mais baixo, que ele só tem o melhor desempenho, é óbvio que só tem desempenho numa pista lisa, numa pista reta, não é numa pista reta, numa pista lisa, sem buraco, sem depressão, sem quebra-mola. Então ele vai ter esse menor desempenho, porque ele vai ter que reduzir, porque senão ele vai acabar com a suspensão nesses buracos. Então, gente, eu quero que fique aí para analisar. Esse vídeo foi mais para uma análise, para poder refletir. E quem tem o carro pode falar a mesma coisa, que o
Veloster não é lento. Não é porque ele é 1.6 que ele é lento. Não confunda 1.6 com 2.0. Não é por aí. E se você caiu de paraquedas, se inscreve para acompanhar nos próximos vídeos. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!